No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a palavra vem falar sobre a promessa, o cumprimento da promessa. E a promessa que Deus havia falado para os seus discípulos, que ia enviar o vosso Espírito. Jesus, depois da ressurreição, ficou com seus discípulos 40 dias, pregando, ensinando, falando da boa nova, dando algumas instruções a seus discípulos. E Jesus falou aos discípulos que em breve eles iam ser batizados com o Espírito Santo. Que João Batista batizava com água, mas em pouco tempo ele seria batizado com o Espírito Santo. O que eu quero dizer com essa palavra, meus amados? Assim como os apóstolos, eles precisavam do Espírito Santo para fazer a vontade de Deus. Porque muitas das vezes a gente tem a vontade de fazer, a gente tem assim o querer fazer, mas algo falta em nós, que é a força do Espírito Santo. Os discípulos tinham a presença de Jesus ali, eles viram Jesus pregar, eles viram Jesus ressuscitar Lázaro, eles viram Jesus ressuscitar a filha de Jairo, eles viram também Jesus fazer grandes milagres. Mas eles viram, mas eles ainda não fizeram. Porque Jesus falou que quando nós recebemos o Espírito de Deus, assim como Jesus realizou grandes milagres e prodígios, nós iremos também realizar os milagres e os prodígios pelo nome dele. Era o que o Espírito Santo precisava batizar aqueles profetas, aqueles primeiros homens de Deus. Aqueles homens de Deus, eles precisavam ter a coragem de fazer o ID, de pregar a palavra de Deus, de batizar as pessoas. Meus amados, hoje nós temos a liberdade de pregar, por enquanto nós temos a liberdade de pregar, de falar de Jesus Cristo. Mas aqueles irmãos, eles tiveram seu mestre morto. Aqueles irmãos, não foram fácil eles fazerem a vida missionária deles. E eles precisavam de uma força maior. Que força é essa, Senhor? É a força do Espírito Santo, é a presença do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo me dá a ousadia de vir aqui pregar para você. É a coragem, é a força, é a sabedoria. Assim, os primeiros discípulos, os primeiros apóstolos, eles precisavam também. Precisava do Espírito Santo. E a promessa do Espírito Santo se cumpre. Por volta de 9 horas da manhã, estavam todos reunidos lá, naquela casa. E de repente um vento impetuoso tomou conta daquele lugar. Tomou conta daquelas pessoas. E eles começaram a profetizar, falar em línguas. E a Bíblia vem relatar que ali existiam pessoas de todos os lugares do mundo. E todas aquelas pessoas escutaram que Deus estava fazendo as maravilhas em seus idiomas. Porque o Espírito Santo, quando ele faz a obra, meu amado, minha amada, você pode ser de qualquer lugar, você vai ser impactado, você vai saber o que Deus faz. E a Bíblia também vem relatar que algumas pessoas começaram a escarnecer dos discípulos. E Pedro se levanta e fala: ninguém aqui está embriagado. Uma hora dessa, como é que nós estamos embriagados?
Nós estamos vivendo um momento da promessa de Deus, do cumprimento da palavra de Deus, que Deus ia enviar para nós nos últimos tempos, a promessa lá em Joel, que nos últimos tempos os vossos servos profetizarão, vossos jovens terão visões, assim como aconteceu em Pentecostes, que foi profetizado pelo profeta Joel. E Jesus falou da promessa da vinda do Espírito Santo, que ele precisava ir ao Pai, mas ele ia deixar o Espírito Santo. Meus amados, quem nos dá a coragem de pregar a palavra do Senhor é o Espírito Santo. Quem me dá a coragem de colocar meu rosto aqui e falar é o Espírito Santo. Essa sabedoria é dele. A glória é do Senhor. A palavra do Senhor vem dizer que logo em seguida, após Pedro e os outros discípulos ser batizados, todos ali foram fazer a missão. E teve um momento que Pedro batizou mais de 3.000 pessoas. Pedro estava sobre a proteção do Altíssimo. Pedro não estava temendo mais a ninguém. Por quê? Porque quando ele recebe de Deus a promessa, quando a promessa se cumpre entre eles tomam a coragem de fazer a vontade de Deus, de pregar a palavra do Senhor, de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A coragem que é nos dada é do Espírito Santo. É Deus quem nos dá essa coragem. Assim, meus amados, talvez você esteja desanimado, talvez você esteja triste, sentindo um vazio no seu coração. E eu quero te dizer que a promessa que desceu sobre os apóstolos, sobre os primeiros homens de Deus, vai descer sobre a tua vida. Eu profetizo no nome de Jesus Cristo as promessas do Senhor sendo realizadas na tua vida. Esse vazio que está no teu coração, Deus vai restituir com o fruto da alegria. Essa tristeza vai ser substituída hoje com o fruto da alegria. O Espírito Santo, quando nos batiza, ele traz para nós os seus frutos e seus dons. Receba de Deus o batismo do Santo Espírito. E assim como os primeiros homens e mulheres do Senhor receberam o batismo e ficaram impactados, seja você, neste dia, receba de Deus o batismo no Espírito Santo. No nome de Jesus. Fique com essa palavra e guarda no teu coração. Lembra que teu corpo, teu coração é templo do Espírito Santo de Deus. Fique com essa palavra. Um grande abraço.